senhoras e senhores senadores, o Congresso Nacional Brasileiro está passando por um momento delicado, senador Suplicy. Eu fico imaginando o que se passa na cabeça do eleitor comum ao observar os últimos fatos referentes ao Congresso Nacional e as diversas versões que vêm sendo divulgadas por analistas políticos em função das atitudes do Congresso Nacional. Nós tivemos, na semana passada, aquela vergonhosa sessão da Câmara dos Deputados, sessão que vai se inscrever certamente entre os episódios mais lamentáveis do Parlamento brasileiro e da democracia brasileira, em que a Câmara dos Deputados, escondida através do voto secreto, absolveu ou não cassou um parlamentar, um deputado condenado a 13 anos de prisão, que não tem nenhuma condição, nem ética, nem física, material, de exercer o seu mandato. Numa decisão que nenhum brasileiro, nenhuma pessoa com o mínimo de racionalidade, o mínimo de bom senso, pode compreender. O Supremo Tribunal Federal, através de uma medida liminar, proferida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, deu uma oportunidade para que o Congresso Nacional revisse aquela ação desastrosa e desastrada da Câmara dos Deputados, fazendo uma interpretação, no meu entendimento, correta, legítima, legal e óbvia da Constituição Federal, ao dizer que um parlamentar condenado em regime fechado não tem a menor condição de exercer o mandato. Então, não cabia à Câmara dos Deputados sequer colocar aquilo para apreciação do plenário. Apenas a cassação deveria ser declarada pela mesa diretora. Nós temos algumas oportunidades pela frente. Mas, enfim, complementando, nesta semana, a Câmara dos Deputados reage e, no nosso entendimento, parecia aos olhos da população, do trabalhador comum, do trabalhador atento ao processo legislativo, que a Câmara, depois de um exame de consciência, de uma reflexão sobre os equívocos, da repercussão terrível nos estados dessa decisão esdrúxula, teria decidido consertar essa decisão, e a forma de fazê-lo era implementando o voto aberto em todas as votações do Congresso Nacional. Proposta essa que já havia sido aprovada em primeiro turno há cerca de 7 anos. No entanto, imediatamente, comentaristas políticos, a partir de declarações de líderes dadas em off, dadas em on, começaram a argumentar que talvez essa decisão da Câmara embutisse nela uma armadilha. A Câmara poderia ter apreciado já há algumas semanas atrás a PEC do voto aberto para apreciação da cassação de parlamentares, o que certamente teria evitado o vexame histórico da semana passada, porque duvido que um parlamentar, pelo voto aberto, tivesse coragem de exercer o voto que covardemente exerceu, se escondendo através do voto secreto. Mas a Câmara, que não votou a PEC do voto aberto antecipadamente, teria votado essa mais ampla na confiança de que o Senado não confirmaria
a votação aberta para todas as modalidades de votação e, com isso, construindo um impasse que levaria a fazer com que as coisas continuem como estão. Minha gente, eu acho que o parlamento, através de uma parcela significativa dos seus parlamentares, está abusando da paciência da população, está abusando da inteligência, está menosprezando a inteligência da população. Mas cabe ao Senado, neste momento, dar uma resposta clara. E eu espero, sinceramente, que o Senado Federal, nesse momento, se aproxime do sentimento da população brasileira e possa efetivamente fazer de forma sincera aquilo que a população deseja. Em primeiro lugar, nós precisamos votar o que já deveríamos ter votado, que é a proposta de emenda à Constituição do senador Jarbas Vasconcelos, que torna automática a perda do mandato quando por condenação do Supremo Tribunal Federal e quando essa condenação definir a perda dos direitos políticos. É claro, se essa PEC já tivesse sido aprovada, nós não estaríamos vivendo o constrangimento que estamos vivendo nesse momento. Mas eu entendo que devemos ir além e devemos efetivamente aprovar integralmente a votação aberta para todas as modalidades de votação. Essa é a resposta que a população brasileira espera do Senado neste momento. Nós ficamos discutindo e passamos amanhã, hoje, senador Inácio, discutindo na Comissão de Constituição e Justiça pequenas alterações na legislação eleitoral, alterações corretas que vêm reduzir o preço das campanhas eleitorais. Mas eu tenho convicção que não há nada tão importante, não há nada mais importante do ponto de vista de uma reforma política para a população brasileira neste momento do que a instituição do voto aberto pleno, do voto aberto em todas as modalidades de votação. Esse é o sentimento da população. Se quisermos efetivamente fazer algo que dialogue com a população, que nos aproxime da população, é a aprovação do voto aberto. E eu quero registrar, com muita alegria, com muita satisfação, com muita honra, na qualidade de líder da bancada do Partido Socialista Brasileiro, que os 4 senadores do PSB votarão a favor da PEC do voto aberto em todas as modalidades de votação. Eu quero registrar algumas declarações em alguns blogs de que o presidente Renan iria colocar em votação a PEC do voto aberto, mas iria promulgar apenas parte dela. Temos que analisar efetivamente se regimentalmente é possível fazer isso, mas eu quero registrar que a decisão correta, a decisão ampla, a decisão que radicaliza a democracia nesse momento é a aprovação do voto aberto em toda a sua extensão. E aí, minha gente, vamos refletir sobre as questões que estão colocadas na defesa do voto secreto, que quando foi implementado, nós vivíamos uma outra realidade. Naquele momento, senador Suplicy, num momento, um sistema autoritário, você poderia até justificar o voto secreto como uma proteção do parlamentar, mas os tempos mudaram. Nós vivemos o tempo do tempo real. O tempo virtual torna as coisas reais, as coisas acontecem em tempo real. Nós temos uma participação da população hoje no processo político, em função das redes sociais, que nós não tínhamos antes.
E sabemos que muitas vezes o voto secreto, mesmo na apreciação de vetos presidenciais, servem para que os conchavos sejam feitos, sejam realizados. Vejam bem, nós tivemos alguns exemplos agora há pouco. Nós votamos diversas matérias aprovadas, algumas por unanimidade pelo plenário desta casa, e que um mês depois, os vetos apostos pela presidenta da República foram submetidos ao mesmo plenário que aprovou por unanimidade. E muitas das coisas aprovadas por unanimidade foram rejeitadas pelo veto da presidenta e confirmadas pelo plenário em função do voto secreto. Quando eu queria ver se o voto fosse aberto, se aquelas pessoas que manifestaram publicamente determinadas posições, se elas ficariam com as posições que manifestaram publicamente, porque devem explicação aos seus eleitores, à população, ou se ficariam com as explicações ou com os conchavos feitos em função, protegidos pelo voto secreto. Nós estamos diante de uma realidade, pela resolução que o Congresso aprovou, de que os vetos têm que ser apreciados, um mês depois, no máximo, de serem publicados, se não passam a trancar a pauta. Que nós temos uma realidade que é como previa já anteriormente a Constituição, que vinha sendo desrespeitada pelo Congresso, de que os vetos têm que ser apreciados numa distância pequena entre a aprovação da matéria e o veto aposto pela presidenta. E como é que se muda tão radicalmente de posição? Porque a pressão do Poder Executivo, ela se dá em cima dos parlamentares, e os parlamentares se submetem à pressão do Poder Executivo, protegidos pelo voto secreto. Essa é a realidade de hoje, senador Sérgio Souza. Está aí os vetos. O senador Paulo Paim, ele gosta de dar esse exemplo. Quais foram os vetos que foram derrubados ao longo da história, protegidos pelo voto secreto? Agora, nós temos outra realidade hoje, porque antes o Congresso se reunia e a população não acompanhava, não existiam as redes sociais, o contato do parlamentar se dava praticamente no processo eleitoral. Agora não, há um processo de transparência. E neste novo momento da democracia brasileira, em que se exige a radicalização da democracia brasileira, a ampliação dos instrumentos de participação, dos instrumentos de democracia direta, nós temos que implementar o voto aberto em todas as suas modalidades. O eleitor, o representado, ele tem todo o direito de saber como vota o seu representante. Ele tem o direito, e nós temos a obrigação de revelar como estamos nos comportando, para saber se efetivamente nós os estamos representando. E se na próxima eleição o eleitor dará o passaporte, o voto, com a renovação dessa representação. Representação essa que não pode estar escondida sob o manto do voto secreto. E aí dizem: mas votação de autoridade. Nós votamos, aprovamos ministros do Supremo e nós podemos ser julgados por ministros do Supremo. Tem argumentos que têm alguma procedência, mas entendo que, muito mais do que isso, muito mais relevante do que esses argumentos, é a transparência total. E nós vivemos hoje também invocando as novas tecnologias para dizer que, antes também, os julgamentos realizados pelo Supremo Tribunal Federal se davam num ambiente fechado, limitado aos ministros, a poucos assessores, e hoje os julgamentos são transmitidos ao vivo pela televisão. Isso é a transparência total. E eu entendo que isso deva ser efetivado sim. E o grande controle será o controle social exercido pela população. Ou alguém imagina que o ministro do Supremo
vai julgar, vai votar, vai retaliar num julgamento um parlamentar em função de eventualmente ter sido contra a indicação do ministro. Nós tivemos casos aqui de votação secreta em que parlamentares foram à tribuna para questionar a indicação de determinados ministros. Então isso não se coloca mais nos novos tempos. E eu entendo que nós estamos vivendo um distanciamento perigoso do parlamento, do conjunto da sociedade. As últimas manifestações, elas foram claras nas palavras de ordem, de negação da política, de negação dos políticos, de negação dos partidos políticos. E não há nada mais grave para a democracia do que o enfraquecimento da política, do que o enfraquecimento dos políticos, do que o enfraquecimento dos partidos políticos. Portanto, nós que somos políticos e que temos a responsabilidade de legislar nesse momento, nós temos a responsabilidade de legislar no sentido de valorizar a representação política, de resgatar o valor da política, de resgatar a política como um instrumento essencial para melhorar a vida das pessoas. E como nós vamos resgatar a política como instrumento para melhorar a vida das pessoas, escondidos sob um voto secreto, fazendo aquilo que a população não quer, se distanciando daquilo que a população quer, porque o que a população quer é a transparência total. É como se a população estivesse nos dizendo: eu quero votar, eu quero participar desse processo de elaboração legislativa, de aprovação das leis. E quando a população diz eu quero votar, ela está dizendo eu quero votar junto com você. Eu quero votar junto com meu representante. E, portanto, eu quero saber como está votando o meu representante. E ela só saberá como está votando o seu representante se o voto for aberto, se o voto for transparente. Nós tivemos um avanço, senador Randolph, a partir de uma iniciativa de um senador do seu estado, o senador Capiberibe, que é a lei da transparência, que obriga que os governos, que os poderes em âmbito federal, estadual, municipal, coloquem em tempo real na internet os gastos, os pagamentos, os convênios, as contratações. Por quê? Porque a sociedade caminha no sentido de clamar pela transparência. E nós avançamos com a lei de iniciativa de um senador, aprovada pelo Senado. Nós avançamos no sentido de ampliar os instrumentos do controle social do gasto público. E esse mesmo controle social nós devemos no exercício do voto. E esse controle social no exercício do voto, ele só pode ser feito através do voto aberto. Portanto, minhas amigas senadoras, meus amigos senadores, todos que nos ouvem pela TV Senado, eu quero fazer um apelo. Eu faço um apelo aos líderes partidários, faço um apelo aos senadores, para que nós possamos, ao longo desta semana, e espero do fundo do coração, que as manifestações do 7 de setembro sejam contundentes, extremamente contundentes, para que cheguemos aqui influenciados por elas, inspirados por elas, para efetivamente avançarmos, senador Randolph, na radicalização da democracia no nosso país, e ouço com alegria Vossa Excelência. Caríssimo senador Rodrigo, cumprimentando Vossa Excelência, quero já, atendendo o apelo de Vossa Excelência, eu espero que semana que vem, nós todos, ao voltarmos dos nossos estados, possamos estar aqui inspirados pelo que tenha sido o 7 de setembro. Tenha sido, em especial, um dia de mobilizações pelo Brasil, que eu não tenho dúvida, serão mobilizações pautados
pelo principal tema que nessas 2 semanas tem mobilizado o Brasil, que é o fim do voto secreto. Eu ouvi diferentes versões e tenho ouvido o pronunciamento de Vossa Excelência. E comungo da opinião de Vossa Excelência. Não cabe a nós, senador Rodrigo Hollenberg, quando estivemos em busca do voto cidadão, não nos foi dado, por parte do cidadão, o direito ao medo no exercício do mandato. Esse direito não foi dado. Portanto, nós não temos o que temer no exercício do mandato ao revelar os nossos votos. Então, desta forma, não temos por que temer a proposta de emenda constitucional que veio da Câmara dos Deputados. Óbvio, seria muito mais prático se tivesse sido votada a proposta de emenda constitucional 196, que foi votada pelo Senado. Nesse momento, nós estaríamos discutindo a promulgação dessa emenda constitucional. Não foi, nós não podemos, a esta altura, ficarmos debatendo qual seria a emenda constitucional mais adequada ou tentar salamear esta emenda constitucional que veio da Câmara. Não ficará de bom tom para com a sociedade brasileira. Me parece que o momento, como Vossa Excelência diz desta tribuna neste momento, é recebermos o que a Câmara nos encaminhou e darmos a resposta neste momento de crise do Parlamento. Porque, obviamente, quem fez a lambança, mantendo no quadro do Parlamento Nacional um presidiário, foi a Câmara. Mas o desgaste não é somente da Câmara, é do Parlamento Nacional. E a crise é do Parlamento Nacional. A resposta não pode ser somente da Câmara, a resposta é do Parlamento Brasileiro. Então, que não tergiversemos, votemos o quanto antes a proposta de emenda constitucional que veio da Câmara. Fico feliz em ouvir esta comunicação, desta posição por parte de vosso partido. É a posição que nós também comungamos e esperamos, semana que vem, podemos avançar nessa posição para ser votada aqui pelo plenário da Casa. Muito obrigado, senador Randolph. Pelo que eu percebo, o PSB e o PSOL estão cada vez mais próximos. E permita, Vossa Excelência, porque ouço com muita alegria o senador Eduardo Suplicy. De maneira constante com o que falou o nosso líder há pouco, Wellington Dias, o PT votará favoravelmente, inclusive votamos já favoravelmente ao projeto de emenda à Constituição do senador Paulo Paim, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, que prevê o voto aberto para todas as circunstâncias, assuntos, magistrados, autoridades em geral, membros do corpo diplomático e assim por diante. Então, quero também externar o meu apoio aos propósitos que Vossa Excelência, como líder do PSB, está aqui colocando, também do senador Randolfo Rodrigues. Eu votarei pelo voto aberto em todas as circunstâncias e sempre tenho aqui declarado meu voto em cada uma das oportunidades, mesmo quando secreto. Meus cumprimentos a Vossa Excelência, será um avanço para o Senado. Muito obrigado, senador Eduardo Suplicy. Sou testemunha que Vossa Excelência, Randolph, senador Paulo Paim, senador Pedro Taques, senadora Ana Amélia, eu me somo a esse grupo. Desde o início do meu mandato, tenho defendido de forma enfática, o senador Sérgio Souza, relator dessa matéria, defendido o voto aberto. Entendo que chegou a hora. Nós amadurecemos, a democracia brasileira amadureceu, e uma coisa bonita do que está acontecendo no Brasil afora, em todas as manifestações que vimos em junho, é que não há nenhum pedido de volta ao passado, não há nenhuma solicitação de regressão, as pessoas não querem retrocesso, as pessoas querem avançar na democracia, nos instrumentos de participação e querem avançar nas políticas públicas, especialmente naqueles serviços públicos. Demos um passo importante com a proposta de emenda à Constituição de iniciativa popular, que reduz o número de assinaturas para projetos de iniciativa popular. Sem dúvida, isso tem o apoio da população, isso dialoga com a população, facilita o processo. Avançamos um pouco, um passo
importante quando aprovamos aqui a PEC do voto aberto para a cassação de parlamentares. Mas agora temos a oportunidade de dar um passo muito maior, um passo importante, um passo fundamental, um passo exigido pela população brasileira, que é o da transparência total. Eu comparo o voto aberto com a lei da transparência, a mesma transparência que o Congresso exige do Poder Executivo nos seus atos, a mesma transparência que já assistimos nas sessões transmitidas pela TV Justiça do Supremo Tribunal Federal, nós temos que ter aqui no Senado Federal, no Congresso Nacional, apoiando o voto aberto, amplo, geral e restrito. Muito obrigado, senhor presidente.